Vamos louvar o Senhor com 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, será ele pertencer. E serás tu vives forte, com Cristo ao seu Pai. Podes tu dizer também sou lutar.
O irmão Jean está com oportunidade. São os irmãos, a paz do Senhor, amém? Seu caminho está difícil de guiar, tantos espinhos pra pisar, mas vai em frente, tente, não desista não. É mais bonito a coragem de lutar, mesmo o perigo não para, mas tenta. Se for preciso chorar, cada lágrima de Deus tem o seu preço. Deixa o inferno passar, é verão, vale a pena o recomeço. Esse galho de espinhos tem pastor, esse vale tem um anjo do Senhor. Quem não conta o teu progresso, não vai ter que aplaudir o teu sucesso. Quem dizia que você não era nada, vai ter que fazer silêncio pra te ouvir. Você já foi humilhado, mas por Deus vai ser honrado. Ele conta quem fui. Seja forte, seja firme, não desista agora. Tente outra vez, tente, tem um código de espera. Vale a pena cada lágrima que você chora. Tente outra vez, tente, falta pouco pra chegar. Se for preciso chorar, cada lágrima pra Deus tem o seu preço. Deixa o inverno passar, é verão, vale a pena o recomeço. Esse galho de espinhos tem pastor, esse vale tem um anjo do Senhor. Quem não conta o teu progresso, não vai ter que aplaudir o teu sucesso. Quem dizia que você não era nada, vai ter que fazer silêncio pra te ouvir. Você já foi humilhado, mas por Deus vai ser honrado. Ele conta quem fui. Seja forte, seja firme, não desista agora. Tente outra vez.
só uma parte primeiro. Você é o número primeiro da árvore. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza. Ele proteção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandando chuva constante, chuva do Consolador. Em você Cristo, o Santo Consolador. E derramar o Espírito para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandando chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amém. Deus amor e poder, hoje calor permanente, foi dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandando chuva constante, chuva do Consolador. Agradecemos pelo alimento de favor. Vamos teu nome precioso, do Santo Espírito. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandando chuva constante, chuva do Consolador. Eu ia ler uma palavra, mas aí eu senti que estão indo, porque Deus ele tem trabalhado nas nossas vidas, ainda que as pessoas pensam que não, mas Deus trabalha nas nossas vidas, né? O Espírito Santo de Deus está sempre nos tocando, falando conosco, mostrando a força de Deus, mostrando o controle de Deus. Foi esse dia eu estava um pouco meio triste, assim, para baixo, e Deus me levou lá naquela parte onde que Moisés chegou diante de Faraó, e quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e Faraó não conhecia o Deus de Moisés, né? Mas Deus mandou que ele fosse lá resgatar o povo. E quando ele chega lá, Faraó pergunta, né, sobre Moisés a respeito de Deus. E Deus manda que ele jogue o cajado no chão, e aquele cajado virou uma grande serpente. Mas a força do inimigo também, né? Faraó chamou os seus bruxos lá, os seus magos, e eles também fizeram os seus cajados virar cobra. E isso traz lições para nós entender que o inimigo das nossas almas também faz sinais, né? Também mostra sinais, e às vezes da mesma forma que o próprio Deus mostra. Só que a palavra de Deus mostrou naquela passagem que quando Moisés jogou o seu cajado no chão, que virou uma serpente, e os magos jogaram os seus e virou uma serpente, a serpente de Moisés comeu a deles.
né? Para provar que Deus está no controle de todas as coisas e não há par para Deus. Então essa palavra, ela confortou meu coração e creio que vai confortar o coração dos irmãos também, que estão passando por luta. Creia tão somente que Deus é suficiente. Né? Hoje eu estava pensando nesse irmão Getúlio que estava falando que quando Deus resolve abençoar a gente, Ele não precisa de ninguém. Às vezes a gente que achamos que uma pessoa, quem dera fulano me ajudasse, fulano me ajudasse. Mas se você confiar no Senhor e a ajuda de Deus é suficiente, Deus não precisa de ajuda para ajudar você. Se Ele resolver te abençoar, se Ele resolver fazer com que o seu ministério seja grande aqui na terra, Ele vai fazer. Porque observando aquele cajado de Moisés, aquilo é uma madeira. Olhando uma madeira, é sem vida, né? A gente olha essa madeira aqui, ela não tem vida. Mas Deus pode fazer ela reviver. A Bíblia fala que uma certa vez, para mostrar quem que Deus queria para o seu sacerdote, mandou que depositasse os seus cajados, as suas varas. E aquela que florescesse, e ali diz que a madeira estava sequíssima. Mas diz a palavra de Deus que a vara de Arão, ela floresceu e ainda deu uma flor linda. Observando como essa madeira pode dar uma flor. Se a gente olhar com nossos olhos material, nós vamos saber que é impossível essa madeira aqui dar uma flor. Mas se o Senhor resolver fazer com que ela floresce. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E não é impossível para o nosso Deus. E a gente deve crer nisso, sempre com convicção que para Deus não tem coisa que Ele não pode fazer. E diz a Bíblia que a vara de Arão deu uma flor linda, ela floresceu e deu uma flor linda para mostrar que Deus queria que Ele fosse o sacerdote. Então a gente deve estar sempre observando a capacidade do nosso Deus em nos abençoar. O inimigo pode levantar, não se fraqueja, olhe para frente e creia que Deus está no controle de todas as coisas. Aquele cajado de Moisés bateu ali no chão, virou aquela grande serpente e engoliu aqueles todos. E eles ficaram sem cajado. Né? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade. A irmã Luísa está com oportunidade. Suas irmãs da paz do Senhor? Porque você não faz ideia do que sou. Entender, mas
crianças está com oportunidade. O grupo das irmãs está com oportunidade. Nós vamos falar uma live, falar uma parte do Senhor.
oportunidade. Quero saudar os irmãos da paz do Senhor. Queria deixar para a meditação dos irmãos o Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Oportunidade. O grupo dos irmãos está com oportunidade. Saudando da igreja da paz do Senhor.
Irmão Caio, onde está a oportunidade? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu havia ensaiado em casa um louvor, pensado em um outro hino para cantar. E depois de ensaiar umas 300 vezes, até a voz sumir, veio na minha cabeça esse louvor. Eu falei, não, gente, eu tenho que cantar esse louvor, porque é um louvor que eu nem lembrava mais. E veio tão de repente, eu falei, acho que é Deus querendo que canta ele. Orei, pedi discernimento a Deus, e a resposta é que sim. Então, eu queria adorar a Deus com esse louvor, que talvez ninguém conheça, mas escute o que esse louvor quer dizer para você, tá bom? Tá fazendo o que desse jeito parado na porta? Tô aqui pra te ouvir, desabafa, põe tudo pra fora. Sou teu pai, nada muda, esse fato ainda que foi embora. Teu olhar está repleto de indagações, eu entendo. Mas viver pela fé não é ter a resposta ao seu tempo. Eu estou trabalhando mesmo que em meio ao silêncio. Pois é, você foi colocado à prova, mas não soube esperar. Você já viu de tudo na vida, mas nunca me viu falhar. Já contei essa história de um filho que deixa o seu pai, mas eu não mudo, ainda estou aqui. E nesses versos venho te encontrar. Desde quando você foi embora, nem um dia eu fechei a porta, esperando que fosse voltar. Eu sou teu Deus e também sou teu pai. Te deixo ir quando você quiser. Não te obrigo a escolher ficar, mas se o mundo sem paz sua alma é um caminho que não dá mais pra voltar. Eu tô te dando força, eu tô te dando tempo. Você fica
te dando chance de tomar decisão, pois a eternidade não tem meio termo, é sim ou é não. A decisão é tua e eu vou respeitar, mas eu quero que saiba. Eu não mudo, ainda estou aqui, e nesses versos venho te encontrar. Desde quando você foi embora, nenhum dia eu fechei a porta, esperando que fosse voltar. Eu sou teu Deus e também sou teu Pai. Te deixo ir quando você quiser. Não te obrigo a escolher ficar, mas se o mundo ceifar sua alma, é um caminho que não dá mais pra voltar. Não te obrigo a escolher ficar, mas se o mundo ceifar sua alma, é um caminho que não dá mais pra voltar. Agradeço a oportunidade, vamos, Jesus. Vamos ter uma palavra de oração com o nosso irmão Getúlio? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse culto que está sendo, meu Deus, oferecido a Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de toda a sua igreja aqui, Senhor, e queira receber os louvores que aqui foram entoados, como esse que nosso irmão acabou de cantar, para alertar cada um de nós, meu Senhor. Abençoa, meu Deus, tende misericórdia de nós, que nenhum de nós quer se perder, Senhor. Abençoa o nosso pastor, abençoa todos os irmãos aqui, os grupos que te louvam, os irmãos que te louvam em particular, Senhor. E também as pessoas que estão de fora aqui nos visitando, queira abençoar, Senhor. Derrama o seu Espírito sobre nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Tende misericórdia em nome de Jesus. Amém. A irmã Evalda está com oportunidade? Jesus convida para os salvos viajar. Essa viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos chama a viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos chama a viajar. Veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. Quando breve lá no céu eu vou morar. Vem água viva, vem pão da vida, vem uma mesa para os salvos saciar. Vem água viva, vem pão da vida, vem uma mesa para os salvos saciar. Glória a Deus. Vai fazer essa oportunidade, em nome de Jesus. O irmão Miguel está com oportunidade?
Chegou o grande dia do triunfo, repousou em essa graça da saber. Alegria, chegar no dia do triunfo do meu rei. Alegria, chegar no dia, pela graça de Jesus eu estarei. Nesse dia, quando os mortos dão de amor de Cristo, e o seu sepulcro onde ressurgir, os remidos reunidos logo clamarão seu, e por sua imensa graça eu estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu estarei. Pelo mundo rejeitado por Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas voltou o velho dia do triunfo do meu Deus, e por sua imensa graça eu estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu estarei. Mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Somente nele espero, sempre esperarei, e por sua imensa graça eu estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu estarei. Glória a Deus. A Milena está com oportunidade, com esse louvor vamos tirar as ofertas. Vamos louvar o 26. Quão glorioso cristão e pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se ao triunfal mutirão que cantando aguarda a chegada
E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento o nosso Pai do Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo quanto tu já fez nesta noite. Agora eu te peço, prepara o nosso coração para receber, meu Pai, a tua palavra. Peço pela vida do pastor Valcir, qual os teus canais de oportunidade, transmitir a tua palavra. Fala no coração do teu servo, a cada dia fortalece e sustenta para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, estávamos irremediavelmente perdidos quando o Senhor nos achou. Quando o Senhor olhou para nós com o seu olhar de misericórdia. Quando a irmã Ana Lúcia estava adorando a Deus com esse louvor, eu estava pensando no que Deus fez por nós. A última estrofe desse louvor diz: em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Se não fosse por esta graça, irmãos, não estaríamos lá. Não temos nada em nós, não merecemos nada. O Senhor fez tudo para nos dar a oportunidade de céu. E às vezes nós ainda ficamos parados ou medindo o esforço. Imagina se Jesus fosse olhar para o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, o tamanho da dor que ele haveria de enfrentar por minha causa. Será que ele se entregaria por mim? Não. Ele não mediu esforço. Ele não olhou para as dificuldades. Ele olhou para a nossa alma. E só havia um meio de resgate: o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Era o único meio para nos resgatar. Era o único meio para nos redimir. Jesus não olhou para o sacrifício. Ele olhou para a nossa alma. E às vezes nós olhamos para o nosso sacrifício, ou para o nosso trabalho, para aquilo que vamos fazer, e não olhamos para as almas que estão perecendo por aí. Às vezes está faltando amor pelas almas. Porque quando nós investimos no reino de Deus, nós estamos investindo em alma. Eu não estou preocupado com monumentos, não estou preocupado com prédios luxuosos, eu estou preocupado com almas. Nós investimos em alma, nós lutamos por alma. O nosso amor pelas almas nos leva a investir no reino de Deus, a trabalhar, a nos esforçar, a enfrentar as dificuldades, porque a alma tem valor. E quando nós deixamos de nos esforçar, ou deixamos de fazer a obra de Deus, isso significa que estamos valorizando pouco a alma que está perecendo. Porque o que significa Jesus ter morrido por nós? O valor que Ele deu à alma. Ele não morreu para nada mais. Deus, se quisesse, poderia ter usado outro meio, mas Ele quis manifestar o seu amor para conosco. Ele quis se manifestar por nós. E Ele se entregou, então, enfrentando dor, enfrentando a oposição. Às vezes tudo para nós é motivo de recuar. Será que Jesus não enfrentou a oposição? Será que Jesus não enfrentou os obstáculos? Sim, Jesus enfrentou todos os obstáculos, mas tinha um objetivo. Crente, igreja, precisa ter objetivo, irmãos. Hoje nós estamos vendo muitos crentes ou muitos líderes, que o seu objetivo é aparecer, que o seu objetivo é se tornar reconhecido nas mídias,
que o seu objetivo é ser reconhecido ou ter uma casa reconhecida como a do rei Salomão, templos luxuosos, atraentes só pelos olhos materiais. Mas o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de atrair almas. Nós precisamos de alcançar almas. Precisamos de investir em almas. Se a minha alma é importante, eu regozijo na presença do Senhor pela salvação que Ele me deu, o desejo do meu coração deve ser que outras almas conheçam a Jesus e sejam salvas por Ele. Esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a visão da igreja. O valor que enxergamos. Almas. Almas têm valor. Tinha um louvor antigo que tinha uma parte desse louvor. Eu era bem criança e eu lembro que o dirigente da igreja metodista ortodoxa em Bom Sucesso passava cantando esse louvor e tinha uma partezinha do louvor que dizia: as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Almas custam lágrimas. Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou por um amigo, por uma alma. Almas custam lágrimas. Às vezes nós não queremos fazer isso. Derramar lágrima por alguém, esforçar por alguém, pagar preço por alguém. Por quê? Porque às vezes não é confortável. E infelizmente hoje nós estamos vivendo um tempo em que queremos viver o conforto da nossa casa, o conforto de não estarmos precisando nos envolver com alguma coisa que mude com a nossa rotina. Muitas vezes a nossa rotina é aquela ali. Nós traçamos a nossa rotina. Mexeu na rotina, se torna um incômodo. E nós precisamos aprender a sair da rotina. Precisamos aprender isso. Imagina se Jesus fosse rotineiro. Certamente nós não seríamos alcançados. Não teríamos alcançado vida. Não teríamos alcançado salvação. Se Deus fosse rotineiro, certamente Ele não interferia em muitas situações da história bíblica. Se Deus fosse rotineiro. Mas Deus sempre trabalhou na contramão da lógica. Às vezes, conversando com o irmão Rosivaldo, a gente conversando no serviço, eu dizia assim: mas não tem lógica isso, irmão. Ele dizia assim: mas não existe lógica. Infelizmente não existe lógica para muitas situações. Mas Deus sempre trabalhou na contramão da lógica. Porque do ponto de vista humano existe uma lógica, existe uma ética, existe algo. Nós estávamos estudando aqui na nossa revista e percebemos que Deus trabalha na contramão da lógica, não respeita a ética humana. Deus tem sua forma de trabalhar. E é essa forma de Deus trabalhar que nos alcançou, que não imputou sobre nós os nossos pecados. Imagina se Ele fosse cobrar de nós a responsabilidade dos nossos pecados. Não, Ele simplesmente, Deus usa o profeta Isaías dizendo que Ele fez o quê? Ele levou sobre si as nossas dores. O pecado que estava sobre nós, Ele levou sobre si. A condenação que estava sobre nós, Ele levou sobre si. Ou seja, Ele tomou o meu e o seu lugar. Só para nos oferecer vida, nos oferecer salvação. E em muita história bíblica, nós vemos Deus entrando em ação na contramão da lógica e confundindo o homem. E eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, justamente Deus agindo na história de um povo, agindo na história
de alguém confundindo a lógica humana, confundindo o homem mais uma vez e manifestando o seu poder e mostrando que quem tem domínio sobre todas as coisas é Ele. Quem tem domínio sobre todas as coisas é o nosso Deus. Daniel capítulo 3, nós vamos estar lendo versículos 24 ao 26 apenas. Daniel capítulo 3, versículos 24 ao 26. Todos encontraram aí, irmãos? Amém? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Podeis assentar. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido e todos nós conhecemos a história e o motivo pelo qual estes homens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque Nabucodonosor criou uma estátua de si mesmo e mandou que todos adorassem a ele, ou adorassem a sua estátua. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não se prostra diante de imagens de escultura. O ensino que estes homens receberam na sua terra é que não poderiam se prostrar diante de nenhuma imagem do que estava no céu e nem na terra. Era a lei, era a ordenança de Deus para Moisés. Quando Deus dá as leis a Moisés, era um dos pontos da lei não se dobrar diante de nenhuma imagem de escultura, nem daquilo que está no céu, nem do que está na terra. Era proibido por Deus essa atitude. E estes homens aprenderam isto segundo as leis de Moisés, segundo o ensinamento dos hebreus, e eles estavam lá na Babilônia, numa terra idólatra, numa terra que não se preocupava em servir a Deus, mas aos deuses. Deuses que eles consideravam e que a Bíblia condena. Deuses que para ele eram importantes, que para Deus é nada. Pois a Bíblia diz que eles são nada. Não pode fazer mal e nem bem. Não pode fazer nada, são inúteis. A Bíblia diz que são. Deus desconsidera e proibiu. E Sadraque, Mesaque e Abednego aprenderam isso em sua terra e foram levados como escravos para a Babilônia. E lá o grande rei Nabucodonosor, um homem que tinha poder, entre aspas. Por quê? Porque ele não podia chegar ou se igualar a Deus. Ele tinha poder, ele tinha autoridade sobre muitos, mas o nosso Deus tem autoridade sobre todos. Há uma grande diferença. Há um poder limitado
no homem. Há um poder limitado no ser humano, por mais que Deus dê a ele a oportunidade de exercer a autoridade, ela tem um limite. Ele pode exercer a autoridade, mas ela tem um limite, porque acima dos reis está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nabucodonosor era poderoso para os homens, homem temido pelos homens, homem temido pelos seus súditos, e ele agora cria uma estátua de si mesmo e dá uma ordem que todos se dobrem e adorem a ele através daquela imagem. E lá no meio de todo aquele povo estava quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que aprenderam a servir um único Deus e a obedecer somente a sua palavra, e que decidiram permanecer fiel em meio às circunstâncias e às dificuldades. Eles estavam vivendo circunstâncias, eles estavam vivendo situações para eles complicadas por causa da desobediência do seu povo, por causa da rebeldia de seus pais. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, pagando o preço, e agora é imposto sobre estes homens uma ordem de adorar a imagem do rei. E diz a Bíblia que a ordem foi dada: toca-se todos os instrumentos ordenados pelo rei. Sadraque, Mesaque e Abednego continuam em pé. Todo o povo se dobra, e entre eles muitos hebreus. Entre eles muitos hebreus que estavam lá na Babilônia. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram ser fiéis. E diz a Bíblia que chegam ao rei e anunciam a rebeldia desses homens contra o rei. E o rei dá uma segunda ordem e uma segunda chance para eles. E toca-se os instrumentos, e eles continuam de pé. E a ordem agora era que lançasse eles na fornalha de fogo ardente. Muitas vezes o homem pensa: tem a primeira oportunidade, não se renderam, não obedeceram. Tem a segunda e última, não obedeceram, mas Deus tinha uma oportunidade além. Deus tinha uma oportunidade maior, mais promissora, mais importante para aqueles homens do que a de Nabucodonosor. E o que nós entendemos com isso é que muitas vezes nós rendemos as propostas humanas, nós abraçamos as propostas do mundo, e o homem ou o ser humano nos dá uma chance, nos dá duas chances, e diz assim: não vou te dar mais chance não, você decide o que você quer agora. E Deus ainda olha para nós e diz assim: eu te dou mais uma, eu tenho uma proposta melhor para você, eu te dou uma chance que o homem não pode te dar, a chance de ser fiel, de obedecer. Eu te dou essa chance, eu te dou essa oportunidade, a oportunidade de ser fiel, de obedecer a minha palavra, de honrar o meu nome. Era isso que Deus estava fazendo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto Nabucodonosor lhe dá uma segunda chance para se dobrar diante da sua imagem, Deus diz: eu te dou oportunidade do meu reino, se permaneceres fiel. Eu vou honrar você no meio dos povos, se permanecer fiel. E eles acatam então uma proposta eterna. Enquanto a proposta do homem dura por um tempo, a proposta de Deus é eterna. E muitas vezes o ser humano abre mão da proposta do Senhor
e não permanece fiel. Despreza uma proposta que é eterna e abraça uma proposta passageira e às vezes que leva ele à destruição e ao fracasso. E ele abraça então essa proposta. Ele se esquece que a proposta de Deus é muito superior, que a proposta de Deus é muito maior, que a proposta de Deus é permanente, que a proposta de Deus é eterna, não vai passar no tempo do homem, mas ela permanece de pé. Irmãos, precisamos avaliar a proposta que estamos aceitando. Nos dias atuais precisamos avaliar a proposta que estamos aceitando. Se a proposta do homem que passa com o tempo e nos leva à perdição, ou se a proposta de Deus que é eterna e que quer nos honrar em meio a uma geração perversa e incrédula. Aí vem estes homens com uma segunda chance do rei, mas com uma certeza de um Deus fiel, e está no controle de todas as coisas e não se dobram. E agora o rei dá a ordem, ordena aos seus soldados fortes, manda aquecer ainda a fornalha. O rei ficou tão indignado que ele achou que o povo estava frio. Ele diz: aquece mais, 7 vezes mais. E aqueceram, e acrescentaram um pouco. Enquanto o homem acrescenta a destruição, Deus acrescenta a bênção na vida daqueles que permanecem fiel. Enquanto o homem pensa em envergonhar, Deus está disposto a honrar aquele que é fiel. E lança-se então estes homens na fornalha. E diz a Bíblia que a chama era tão forte, que o calor era tão intenso, que os soldados que aproximaram da fornalha morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram vivos lá dentro. Existe uma grande diferença entre a ordem do homem e a ordem de Deus. Entre o agir do homem e o agir de Deus, existe uma grande diferença, diz a Bíblia, agora nos versículos que nós lemos, que o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa quando ele olha para a fornalha. Ele vê estes homens andando, passeando no meio do fogo. Homens que foram lançados na fornalha, atados ou amarrados, agora estão soltos e andando ou passeando no meio do fogo. Mas havia um quarto homem na visão de Nabucodonosor. E Nabucodonosor olha e diz: é semelhança do Filho dos deuses. Jesus ainda não havia nascido. Jesus ainda não havia nascido. Mas Nabucodonosor olha e diz: o quarto homem da fornalha tem a semelhança do Filho dos deuses. Para ele era deuses. Até aquele momento, na sua expressão, o espanto havia tomado conta de Nabucodonosor. Estava assustado, perplexo diante da sua visão. E ele então toma uma decisão. Chama os seus conselheiros e diz: não lançamos 3 homens atados? Sim, ó rei, é verdade. Eu vejo 4 soltos, passeando no meio do fogo, e o quarto parece ser o Filho dos deuses.
Nabucodonosor, na sua incredulidade, ele ainda falou acerca de um Jesus que haveria de nascer. E ele viu a sua semelhança. E agora, depois de tanto espanto, Nabucodonosor se achega à porta da fornalha e diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, queira ou não, ele tem que reconhecer. Glória a Deus. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai para fora. E eles saíram sem nenhum dano. Nada lhes havia acontecido. Mas Nabucodonosor pôde experimentar. Diante dos seus olhos ele pôde ver o poder do Deus Altíssimo. Na vida de quem? Na vida de 3 homens que decidiram a ser fiel. E o que eu quero dizer com isso para os nossos filhos? O mundo precisa ver o poder de Deus na vida de uma igreja que é fiel a Deus, que decide ser fiel, que decide obedecer a ordem do Senhor. Mas o mundo só verá o poder de Deus na nossa vida quando estivermos dispostos a ser fiel, a obedecer a palavra do Senhor. Nós queremos que o mundo veja a glória de Deus em nós. Nós queremos que o mundo reconheça Deus em nós. Nós queremos que o mundo reconheça-nos como a igreja do Deus vivo. O mundo precisa olhar para a igreja e dizer como Nabucodonosor disse para aqueles 3 homens: servo do Deus Altíssimo, sai para fora. O mundo precisa olhar e dizer: igreja do Deus Altíssimo, servos do único Deus, manifeste a glória do seu Deus. Para isso precisamos ser fiel. Para isso precisamos permanecer de pé, não se dobrar diante das dificuldades. Você já parou para pensar o que é permanecer de pé diante da ordem de um rei naquele tempo, que tinha autoridade sobre todos que ali estavam, e que se não obedece, ele fazia aquilo que ele bem entendesse? Era o que Nabucodonosor fez. Só que o que ele não contava era com a presença de Deus ali. Muitas vezes nos dobramos diante das dificuldades, irmãos. Deixamos de honrar o nome do Senhor. Deixamos de nos apresentar como a igreja do Deus vivo. Deixamos a desejar diante das dificuldades. Por quê? Porque nos rendemos às dificuldades. Nos rendemos aos processos desta vida. Nos rendemos às circunstâncias. Estamos olhando para os problemas. Estamos olhando para a fornalha. Eles estavam olhando para Deus. Se Sadraque, Mesaque e Abednego olhasse para a fornalha e pensasse naquele vapor, no tamanho do fogo que estava ali, e não olhasse para Deus, o que eles iam fazer? Se dobrar. Muitas vezes nós estamos fazendo justamente isso, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, olhando para os açoites do mundo. Irmãos, Jesus, ele nunca disse que teríamos
facilidade. Ao contrário, ele ensinou e disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele nunca disse que seria fácil, que tudo viria às nossas mãos, de graça, como às vezes nós queremos que aconteça. Para tudo depende de um esforço. Para tudo nessa vida depende de uma renúncia, de um esforço. Um casamento para dar certo depende de renúncia, senão não dá certo. Se cada um quiser defender a sua tese, o seu ponto de vista, o que a sua cabeça diz, casamento vai virar um cabo de força. Igreja, para dar certo, temos que guardar a palavra de Deus e esquecer o nosso ponto de vista, a nossa tese, senão a igreja vai transformar num cabo de força, um puxa para lá, outro puxa para cá, quem puder mais vence. Eu tenho certeza que a única coisa que vai vencer é a palavra de Deus e é a verdade, e só seremos a igreja se a palavra de Deus estiver em nós, somente assim. Não vamos chegar a lugar algum se não for pela palavra de Deus, é ela que nos conduz. Mas um homem ou um ser humano está voltado a defender a sua tese, o seu ponto de vista, quer manter-se no seu eu. Enquanto o eu não é quebrado, não tomamos posse da bênção. Enquanto o eu de Naamã não foi quebrado, ele não ficou purificado da lepra. Deus podia purificar ele no primeiro mergulho, mas a ordem do profeta para ele foi quantos? Foram 7. Será que Deus não poderia limpar Naamã no primeiro mergulho? Podia, ou até sem mergulhar. Mas só que Deus prova os seus. O que acontece? Naamã recusa, Naamã luta ou persiste na sua dureza de coração, e agora os seus companheiros dizem: se fosse uma coisa difícil, cara, você não ia fazer para se ver livre da... É só mergulhar no Jordão. Irmãos, nós estamos correndo atrás de coisas que custam dinheiro, porque muitas vezes para nós só tem valor o que custa dinheiro. A bênção que Deus dá e não lança em rosto perde o valor, porque não custa dinheiro. Se Deus dissesse: eu vou te dar a bênção se você colocar 100 mil na conta, você vai se rasgar no meio para colocar 100 mil na conta. Não, você só vai tomar posse da bênção se o seu dízimo for maior. Você vai se rasgar no meio para produzir, para dar um dízimo maior. Mas como ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso se torna difícil. Aí Naamã mergulha uma vez, levanta cheio de lepra. 2 vezes cheio de lepra. 6 vezes cheio de lepra. Deus só estava quebrando o seu orgulho, só quebrando o seu eu, porque a ordem do profeta era 7 mergulhos. E agora ele dá o 7º mergulho e levanta. Oh meu Deus, se Deus precisasse dos 7 mergulhos, saía um pouco da lepra no primeiro, mais um pouco no segundo, até se tornar limpo. Não, ele desceu leproso, levantou leproso, até o 6º mergulho. Mas no 7º ele desce, quando ele levanta, a sua pele está como a de uma criança. E o que Naamã faz? Ele reconhece o Deus de Eliseu. O que Deus queria de Naamã não era o sacrifício de mergulhar, era reconhecer quem era Deus verdadeiramente.
está faltando nos dias atuais é o reconhecimento de quem é Deus verdadeiramente na nossa vida. Às vezes falamos muito, mas não vivemos nada. Falamos muito, mas não colocamos em prática. Deus está esperando isso. Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. Tem gente sacrificando para tentar ser alguém, mas Deus espera a tua obediência. E quem obedece não se preocupa com o sacrifício, e tudo que ele faz para Deus é tranquilo, é voluntário. Voluntário não espera pagamento, voluntário não espera retorno, voluntário simplesmente se apresenta e faz, e a recompensa vem da parte de alguém que é justo e fiel. Deus está esperando isso de nós. Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, homens que se prontificam, ou pessoas que estejam prontos a adorar a Deus, independente de qualquer situação, independente das circunstâncias, mas que está disposto a honrar a Deus diante da ordem do rei, diante da ordem dos governadores, diante da ordem do presidente, diante da ordem cósmica, como o povo olham e vivem muito conduzido por isso. Diante de qualquer ordem, a ordem de Deus é ser fiel. Qual eu devo optar por ela? Obedeço a ordem natural das coisas, como nós dizemos por aí, e vivo o conceito do homem, ou vivo a proposta de Deus? Precisamos analisar qual é a proposta que nós estamos escolhendo. Estamos nos curvando diante das dificuldades, estamos nos curvando diante dos problemas, estamos nos rendendo à proposta do mundo, estamos nos rendendo à proposta do homem que perece, ou nós estamos abraçando a proposta de Deus que é eterna, que é permanente? Qual é a proposta que nós estamos atendendo? A proposta de Nabucodonosor era que se rendesse, que se dobrasse, mas eles decidiram abraçar a proposta de um Deus fiel, que decidiu honrá-los no meio de um povo pecador, no meio de um povo ingrato, no meio de um povo idólatra. Deus está esperando de mim e de você uma decisão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não opera em coração dividido, Ele opera em coração decidido. Precisamos de decisão. Não podemos cochear entre dois pensamentos, não podemos vivenciar duas visões. Nós temos só uma visão, e a visão da igreja é céu, é guardar a palavra de Deus, porque o nosso foco é céu, o nosso reino, a nossa pátria não é aqui, diz a Bíblia, a nossa pátria é no céu. É isso que a Bíblia nos ensina. Então não podemos ficar divididos entre dois pensamentos, não podemos servir a dois senhores. A quem nós temos tomado como nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas? O Deus fiel que nos escolheu, ou as circunstâncias dessa vida que tem se tornado o nosso Senhor? Porque quando é as circunstâncias, nós vivemos as circunstâncias, mas quando é o nosso Deus que tem assumido o senhorio na nossa vida, nós vivemos por fé, não vivemos por vista, não vivemos pelos acontecimentos, nós vivemos pela promessa que Deus tem para nossas vidas. E o Deus que nos fez promessa é fiel. Que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneçamos fiel diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema, e com certeza o nome do Senhor vai ser honrado
nas nossas vidas, como foi na vida deles. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles vieram para fora. Será que é o Senhor que tem sido o nosso Senhor? Será que é a esse nome que nós temos honrado? Ou será que nós estamos preocupados em satisfazer a nossa vontade própria, o nosso querer, defender a nossa tese? Vamos lutar em defesa da palavra de Deus. Vamos lutar em defesa do reino de Deus. E o que vai acontecer com isso? A Bíblia diz que todo corpo, com auxílio de todas as juntas, bem ajustado, vai fazer o quê? Vai fazer o crescimento desse corpo. Será que Jesus está falando, ou que a Bíblia está falando de cotovelo? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que a Bíblia não está nos apresentando como o corpo de Cristo e que cada junta, cada um de nós somos uma junta que forma um corpo e que, ajustado ou trabalhando como devemos, fazemos o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja? Ou será que nós ainda não chegamos a esse entendimento? O que é para você? Com o auxílio de todas as juntas, faz o crescimento, o bom desenvolvimento de quê? Do corpo. O que é o corpo? A igreja. O que são as juntas? Eu sou uma, você é outra, cada um de nós fazendo a nossa parte, nós vamos ver o crescimento. Mas às vezes nós estamos esperando que o braço faça e o outro fica parado, uma perna ande e a outra fica descansando. Imagina se você vai fazer isso para você se locomover. Irmão Getúlio está aí enfrentando uma dificuldade só por uma dificuldade da perna. Não tirou a perna dele, não. Ele está com menos movimento nela. E pergunta a ele a dificuldade que faz para ele caminhar, a perda desse movimento que ele teve. Imagina o que é você, como uma das juntas do corpo de Cristo, a sua ausência, o seu desinteresse. O que é para o corpo? É a mesma coisa que você dificultar a caminhada. Olha lá, é o que o irmão Jesus está lá. Ele não perdeu a perna não, mas está com uma dificuldade. E sabe o quanto o exercício ou o funcionamento normal faz falta? Eu não tive nenhuma limitação ainda assim, mas tem alguns problemas na coluna que já me limitou. E eu sei o quanto isso me faz mal, o quanto isso me prejudica, em saber que eu podia fazer muitas coisas que hoje eu não aguento fazer. As dores não deixam. Eu não posso fazer porque eu faço hoje, tem força, mas amanhã eu não aguento andar, porque as dores são maiores do que a minha condição de andar. Isso é um mau funcionamento que causa danos, perda, disfunção. Você já parou para pensar nisso? Ou você não faz parte do corpo? Quem somos nós? Quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo? É a igreja o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo? Então devemos, como uma dessas juntas, funcionar para fazer o crescimento do corpo. Você quer ver o crescimento do corpo? Quer ver o crescimento da igreja? Quer ver a igreja expandir? Quer ver o nome de Deus ser glorificado na vida da igreja? Se posiciona como um dos membros desse corpo, como uma das juntas que faz o organismo funcionar
normalmente e crescer. Pare para pensar nisso. E se Sadraque, Mesaque e Abednego tomassem a decisão de negar ao Senhor, eles não seriam lançados na fornalha, mas também não seriam honrados pelo Senhor. Quando nós decidimos a fazer a obra de Deus, Deus se encarrega. Quando decidimos defender o nome do Senhor, também decidimos, ou Deus decide a nos honrar onde quer que estivermos. Independente do meu e do seu pensamento, independente da minha ou da sua visão, Deus age e faz acontecer, porque Ele é Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos tomar a decisão de honrar o nome daquele que nós chamamos de Senhor, de Pai. Irmãos, desobedecer o Pai hoje está quase que natural. Não está nem aí para a visão e decisão dos pais. A maioria dos filhos, cada um toma a sua decisão e vive como quer. Mas no meu tempo, era assim: está ruim para você aqui? Não quer viver do meu jeito? Não, tem uma árvore lá no pasto, mora embaixo dela. Tem uma ponte lá na cidade, mora embaixo dela e vai se virar por sua conta, porque enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que sujeitar as minhas ordens. É essa a forma que eu fui ensinado. Ouvi isso e disse isso para meus filhos. Está ruim para você aqui? Tá bom não? Você come do meu trabalho, está ruim? Se vira sozinho. Mas essa casa eu trabalhei, suei muito para construir. Moro embaixo de uma ponte, debaixo de uma árvore, porque essa aqui quem construiu foi eu. Vai fazer o mesmo que eu fiz. Isso é ser cruel? Não. Isso é dar ordem dentro da minha casa. Isso é ser responsável pela ordem da minha casa. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes da nossa casa. Então precisamos ter esta autoridade, esta decisão. Mas eu amo meu filho, também amo. Também amo meus filhos. E posso dizer para vocês hoje, criei com esse modo de agir, criei um amigo que abraço, que beijo, que me abraça, que me joga para cima. Onde a gente encontra, não tem vergonha de mim. Não tem. Às vezes tem filho que fica meio retraído, às vezes trata bem o pai em casa, mas chegar lá no meio da sociedade, tudo bom? Lá de longe, né? Meu filho me abraça, me beija no meio de qualquer multidão, me joga para cima, e eu faço mesmo, só não joga para cima. Eu faço mesmo, abraço ele, só não joga ele para cima. Aí é demais para mim, né? Mas criei um amigo, mas sempre tratei assim. Eu ensinei ele o que era respeitar o limite da minha casa. Ensinei ele o que era respeitar o limite na igreja, disciplinando, corrigindo. Eu ensinei os meus filhos a saber que eles precisam de valorizar o que se tem para amanhã poder oferecer alguma coisa. Nós só aprendemos a oferecer quando nós abraçamos em casa um ensinamento. Aí vamos ter para oferecer. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso culto e agradecemos a todos em nome do Senhor Jesus. Está conosco Mateus, com a sua namorada. Estão aí conosco